Alô, amigos, amantes da ciência, amantes da química também, da medicina. Estou apresentando esse vídeo como forma de esclarecimento. Serve para mim, serve para todo mundo. Vou me basear num exame de sangue e irei discutir colesterol, HDL, LDL e triglicerídeos a partir desse exame de sangue para tirar conclusões. Ao final, será apresentado um vídeo da doutora Kátia, que ela irá traduzir em miúdos para que todos entendam, por fim, um exame de sangue, que é muito importante, principalmente para quem já está diabético. Normalmente associamos o colesterol a excesso de gordura e problemas cardiovasculares. Contudo, evitar alimentos calóricos não é garantia de que seus níveis de colesterol ruim serão controlados. O colesterol é um composto químico gorduroso presente em células de todo o nosso organismo. Essa substância é essencial na formação de membranas celulares, dos ácidos biliares para a síntese de hormônios como o estrogênio e a testosterona, e na metabolização de vitaminas como a vitamina D. O nosso corpo contém colesterol de duas maneiras: a endógena, gerada pelo próprio organismo, em especial no fígado, e exógena, obtida dos alimentos que consumimos. Apesar de, no geral, ter uma má fama, você já deve ter ouvido falar que existem dois tipos de colesterol, o bom e o ruim. Mas essa classificação se refere à forma como a substância é transportada em nosso corpo. Então é isso, o colesterol como é um lipídio, né? Ele não se dissolve em água. Basicamente, o nosso sangue é composto de água. Então, para transportar o colesterol através do sangue para as células, é preciso, então, algum artifício, né? O que acontece? Então, precisa de um transportador. Essa função, então, é destinada às lipoproteínas, que são partículas produzidas pelo fígado, que são formadas em sua maior parte por proteínas e gorduras, lipídios. As principais lipoproteínas para transportar o colesterol são HDL, High Density Lipoprotein, e LDL, Low Density Lipoprotein, e IDL também, intermediária de densidade, e VLDL. E são essas partículas que é atribuída a cunha de colesterol bom ou ruim, como podemos ver. Então, para viajar pelo nosso corpo, é preciso de um transportador, função das lipoproteínas. Trata-se de partículas produzidas pelo fígado que são formadas em sua maior parte por proteínas e gorduras, lipídios. As principais lipoproteínas LDL, IDL e VLDL. E são essas partículas que é atribuída à alcunha de colesterol bom ou ruim. Vamos começar pelo bonzinho, colesterol HDL, que é transportado pelas lipoproteínas de alta densidade. A diferença entre o HDL e o LDL que faz dele o herói da nossa história. As HDL fazem a retirada do colesterol das artérias, inclusive das placas, evitando a aterosclerose. É como se o colesterol bom fosse um protetor, responsável por combater a sujeira deixada pelo seu antagonista, o colesterol ruim. Por conta de sua função, a LDL facilita o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, levando à formação de placas. Isso acontece quando o nosso corpo tem muitas dessas moléculas que ficam circundando no organismo em busca dos tecidos que precisam de colesterol.
Esse processo chamado de aterosclerose é o que causa o entupimento das artérias, que por sua vez acarreta infartos e acidentes vasculares cerebrais, AVC, também conhecido como derrame. É por isso que o colesterol LDL é considerado ruim. Colesterol VLDL, outro vilão. São lipoproteínas de densidade muito baixa, elas transportam colesterol, mas são constituídas principalmente por triglicerídeos, transportando-os para as células em tecidos periféricos e adiposos. Como a VLDL carrega o colesterol pelo corpo, seu excesso facilita a deposição de gordura nas artérias. Ou seja, o colesterol VLDL também é denominado como ruim. Colesterol total. O colesterol total nada mais é que a soma de todas as outras frações, VLDL, mais LDL, mais IDL, mais HDL. Então, quando esse marcador aparece no seu exame de colesterol, lembre-se que o nível de colesterol LDL e HDL é que define o resultado. Se os níveis de colesterol total forem altos, mas o colesterol bom estiver acima do recomendado, geralmente não existe risco de doença. Contudo, a situação se inverte com o colesterol bom alto, aumentando o risco de problemas de saúde. Vale lembrar que, independentemente dos números fornecidos pelo laudo do seu perfil lipídico, é fundamental submeter seus exames à avaliação de um profissional da área de saúde. Colesterol não HDL. Assim como o CT, o colesterol não HDL é um marcador de exame de perfil lipídico, utilizado para estimar a quantidade de lipoproteínas que causam aterosclerose. Em outras palavras, a soma dos colesteróis ruins, IDL, mais LDL, mais VLDL. Para muitos profissionais de saúde, esse é um indicador mais preciso de aterosclerose do que o LDL sozinho. Por que devemos controlar o nível de colesterol? Os níveis de colesterol estão diretamente ligados ao acontecimento de doenças cardiovasculares que podem desencadear infartos e derrames. Ainda assim, vale lembrar, manter hábitos saudáveis colabora sim, mas o aumento de colesterol bom e ajuda a baixar o colesterol ruim, mas não elimina todos os fatores de risco da chamada dislipidemia, que é o nome dado à condição de pessoas que estão com nível de colesterol ruim elevados e o valor de HDL baixo. Essa circunstância também se aplica aos valores altos de triglicerídeos, sobre os quais falaremos mais tarde. Ao examinar, então, o exame de sangue, vemos glicose 106, normal, de 70 a 99. Então, isso aqui já estabelece uma condição de diabetes. Insulina, 15,9. O normal é entre 2 e 12. Isso significa que a insulina está sendo muito exigida para diminuir a quantidade de glicose no sangue. Já está gritando ali, olha, não estou aguentando aqui fazer esse trabalho. O ideal estaria entre 2 e 12. HDL colesterol, que é o colesterol bom, 40, está baixo. O ideal seria maior do que 40 mg por decilitro. LDL colesterol, 46 mg por decilitro. Nesse caso está baixo, ele não está alto. E compensa então o HDL baixo também. Vamos então ao vídeo da doutora Kátia, que ela vai elucidar muitas das nossas dúvidas. Oi, gente, voltando aqui com a nossa série sobre exames. Nós começamos no vídeo anterior falando sobre hemograma. O hemograma como a introdução, a capa do livro dos nossos exames. Nós vamos discorrer, gravar alguns vídeos referentes aos exames que normalmente eu solicito em torno de 27 a 31 exames, tá bom? O fato da gente estar aqui é para deixar um pouco mais didático, para você conseguir
ir se melhorando em casa, tá bom? Mas isso não te tira do seu médico. Continuem com o médico de vocês e continuem entendendo que cada caso é um caso, aonde o que conta não é só o exame, é preciso o paciente, a queixa dele, quando isso começou. Quer dizer, é uma história que se completa. Hoje, continuando com o vídeo que vocês podem estar assistindo sobre entendendo os açúcares, para a gente entender que nós somos seres que necessitamos de glicose, que a glicose é a nossa fonte geradora de energia. Agora, o que é glicose, doutora? Então, assista o vídeo sobre açúcares que vocês vão ter uma grata surpresa. Glicose é bom, nós precisamos, mas o excesso dela, ou o que é que nós fazemos em termos de exames para entender como é que esse açúcar está se comportando conosco? Falaremos hoje exatamente sobre essa tríade, a glicemia de jejum, quer dizer, nós sabemos que vamos fazer o exame. Se você for dosar o colesterol e as frações, é necessário no mínimo 10 horas de jejum, onde água é possível estar tomando, mas 10 horas de jejum no mínimo para dosar o colesterol. Para eu dosar uma glicemia, é necessário apenas 8 horas, tá bom? Em jejum, aonde a água pode. Quando esse jejum acontece, é óbvio que vai estar acontecendo para os outros também. Então, glicemia de jejum, hemoglobina glicada e insulina, isso faz parte de um mesmo contexto para entender como é que eu estou comendo e se eu estou errando na minha comida, seja durante o dia ou seja durante o meu jantar. Começando pela glicemia de jejum. A glicemia de jejum, gente, ela não é um parâmetro que você possa olhar ela sozinha, tá? Por quê? Porque o jejum tá falando aqui. Tem pessoas, tem pacientes que fazem 2 semanas de dieta, de jejum, para tentar fazer com que o exame dela dê certo. Ela fala, não, a glicemia tem que estar ótima. Porque se a glicemia der ótima, ela fica sem culpa no cartório. Então, ela não é a mais interessante para ser avaliada. Eu até desconsidero, solicito. Mas desconsidero porque o que mais vai contar como você tem sido nos últimos 3 meses é a hemoglobina glicada e a insulina. São 2 itens que não se alteram com um jejum de 1, 2, 3 dias ou de 12 horas. Tá, mas de qualquer forma, vamos entender como é que ela funciona. VR, valor de referência. O valor de referência da normalidade diz que é de 70 a 99. Uma conta fácil que eu expliquei para vocês no começo é assim: valor de referência é estatística, que é diferente do valor médico, né? De uma maneira simples, vamos pensar assim. Opa, caneta ruim. Vamos pensar. 70, tenho vários números aqui, 80, 90 e 99. Certo? Valor de referência coloca gente saudável e gente doente no mesmo nível. Então, descobrir qual que é o valor correto, lembra, de uma maneira prática, se não for hormônio, eu gosto dos 4 primeiros, dos iniciais. Se eu dividir em 4 percentis, eu queria que você ficasse assim. Você fez jejum. Esse é o valor top. Esse é o médio top. Esse é o infra top, né? Estou em cima do muro. Aqui eu já estou mal. Se no caso desse paciente, desse exame aqui, está 90, esse exame está 90, ele está aqui, em cima do muro. Quer dizer, fez jejum e ainda está em cima do muro. Não tá bom, né? Eu queria aqui ou aqui. Então, se você tem uma glicemia de jejum, onde o seu valor está 105, quer dizer, você já saiu do valor de referência. Então, por que será que a minha quantidade de açúcar no meu sangue está em excesso? E quando isso acontece, lembra? É como se eu colocasse um pires de açúcar na minha cozinha e fosse dormir. O que eu vou ver no dia seguinte?
um monte de rato, barata, formiga se alimentando daquele pires de açúcar. Isso são as infecções que a gente acaba tendo porque nós estamos com muito açúcar no sangue. Hemoglobina glicada. Essa é interessante. A hemoglobina glicada, ela, relembrando a vocês, pegar o hemograma. Lembra do hemograma? Onde nós tínhamos nosso vaso sanguíneo, nós tínhamos a nossa hemácias ou os eritrócitos, e cada hemácia dessa carregava na sua superfície a hemoglobina. Então, essa hemoglobina, tá? É o símbolo que se liga a ferro, que se liga ao oxigênio. Então, é a unidade transportadora de oxigênio no sangue, que vai lá e libera o oxigênio. Então, essa é a hemoglobina. Esse é o correto. Essa é a reação perfeita. Só que a hemoglobina aqui, ela está ligada a não à perfeição, ela está ligada a esse produto aqui, que se chama glicada. O que é produto de glicação? Produto de glicação, gente, é o seguinte: nós temos produto de glicação. Lembre-se, essa é uma maneira, uma forma fácil de você entender o que isso significa. Se você quiser uma maneira cientificada, rebuscada, procure no Google científico, nos livros que você vai ter. Mas para a gente entender como é que isso funciona na prática, eu digo assim para os meus pacientes: produto de glicação são os famosos produtos de padaria. Tudo que tiver dentro de uma padaria são os famosos produtos glicados. Por quê? Porque produto de glicação, ele é necessário que você tenha 3 itens presentes. Você deve ter uma proteína, tá claro, mal? Um açúcar e calor. Toda vez que vocês colocarem esses 3 itens juntos, nós formamos um produto de glicação. Nós formamos um produto que a gente diz inerte, que não serve para nada, que eu chamo de plástico, de cola plástica, onde nós temos essa tríade bem comum no nosso dia a dia, em todos os alimentos, infelizmente: proteína, caseína do leite, açúcar do leite, lactose. Olhe lá o vídeo sobre entendendo os açúcares, que a lactose é um dos açúcares presentes no leite, né, que tem lactose e mais glicose. Tá? Veja no vídeo anterior. Calor, pasteurização. Então, quando eu coloco proteína, caseína, açúcar, lactose e todo o processo de pasteurização, de aquecimento de todos os leites, seja leite líquido, seja queijo, seja requeijão, seja o que for, isso você vai estar unindo as 3 coisas necessárias para formar um produto glicado. E é por isso que eu chamo de plástico. É por isso que eu chamo de cola. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando... Olha que interessante. A gente tem um pequeno problema aqui de espaço, né? Quando? Vocês já printaram aí na tela anterior. Quando eu pego o meu sangue, meu vaso sanguíneo, e coloco hemoglobina, coloco ferro e coloco produto de glicação, a hemoglobina, ela é uma proteína que ela não consegue ficar sozinha, ela é carente, ela precisa se ligar a alguém para ela poder sobreviver. E na verdade, quando eu tenho ferro e produto de glicação, era para ela olhar para o ferro e se ligar a ele para virar essa verdadeira, né, estrutura.
Mas na presença de produto de glicação, a hemoglobina, eu falo que essa aqui é uma bonitinha, né? É uma menina toda arrumadinha, que parece honesta, que parece boa, mas não é. Então o que acontece? A hemoglobina acaba sendo seduzida pelo produto de glicação e ela vai acabar resultando em quê? Dentro do sangue, ela vai acabar fazendo assim, hemoglobina ligada ao produto de glicação. Só que nesse caso, diferente desse caso, ela não se liga ao oxigênio. Então, essa hemoglobina vai ficar ligada à hemácia, essa é a estrutura da hemácia ou eritrócito. Ela vai ficar, que o tempo de vida dela é de 90 a 120 dias. Ela vai ficar de 3 a 4 meses circulando pela sua corrente sanguínea sem transportar o oxigênio. É por isso que a hemoglobina glicada, ela é um marcador para nós entendermos como é que esse paciente, esse sangue dessa pessoa tem se comportado nos últimos 3 a 4 meses. Porque demora de 3 a 4 meses para a medula óssea fazer novamente esse sangue. E durante esse tempo, no caso do nosso exame aqui, o produto de glicação, vamos ser real, né? Por isso que eu estou olhando cada um. A hemoglobina glicada dele está ótima, está 5,2. Então, 5,2 está ok, porque o valor de referência é 4, 5, 6. O ideal é que nós fiquemos abaixo de 5,5. Isso é top. Isso é o aceitável. E daqui para cima não é o legal. No caso desse exame, 5,2% da hemoglobina está ligado ao produto de glicação. 5,2% não serve para nada. E é por isso que esse é um marcador que diz assim, 5,2% dessa hemácia não transporta o oxigênio e é por isso que ele marca o paciente diabético, porque ele vai perder a ponta do dedo, ele vai perder a retina, ele vai perder o rim, ele vai amputar os dedinhos do pé, porque essa hemoglobina não consegue caminhar e transportar o oxigênio. Então isso é uma ligação que perdura enquanto perdurar a vida da hemácia. Por isso que quando nós dissemos assim, o paciente é diabético e come o quê? Torradinha com queijinho branco. Gente, pelo amor de Deus, queijinho branco é um produto de glicação. É feito para você piorar a sua diabetes. O que é insulina? Insulina é um hormônio, tá? É um hormônio que faz o quê? De uma maneira simples. Toda vez que nós comemos uma substância que vira açúcar no sangue, esse açúcar vai chegar na nossa corrente sanguínea, no nosso sangue, como se fossem torrões de açúcar. Vamos imaginar que você comeu 10 torrões de açúcar. A insulina, ele é uma carriola, como se ele entendesse assim, olha, estão jogando os 10 torrões de açúcar. Ele vai lá com a carriola dele, carrega, segura os 10 torrões e conduz até o fígado. Tá? Chega lá na portinha do fígado e fala, fígado, pega esses torrões de açúcar, por favor, porque aí ele vai transformar, vai armazenar numa forma que a gente chama de glicogênio, né? Vai fazer uma reserva energética para que o momento que você precise utilizar, você pegue ali a sua reserva e faça, né? Faça a função que tem que fazer. Lembrando sempre que todas as nossas células funcionam com a glicose, né? Com uma energia geradora de ATP. O terceiro item que sempre serve para avaliar como é que é o estado geral do açúcar, da alimentação desse paciente, é assim, ó. Terceiro, insulina. Lembra a glicemia de jejum, hemoglobina glicada, insulina. A insulina, olha o valor de referência dele, gente. É muita diferença. De 1,2 a 23. Então seria... Vamos contar, 2 aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23. Lembra do valor de referência? É muita diferença, gente saudável de gente doente.
Números longos, vamos trabalhar em percentis. O ideal desse paciente, máximo aqui, é um percentil de insulina menor que 8. Isso é o ideal, tá? Eu queria que ele se mantivesse daqui para baixo. Daqui para cima, eu já estou num sistema não bom. No caso do nossa avaliação aqui do exame, esse exame se encontra com uma insulina basal de 17. Pelos que vocês entenderam, isso não está bom. O que isso significa? Significa que ele está praticamente desenvolvendo a famosa resistência insulínica. Lembra, a glicemia de jejum dele é 90. A hemoglobina glicada é 5,2 e a insulina 17. Essa glicemia de 90 consegue ser justificada por essa insulina de 17. Por quê? Porque ela que está mantendo esse paciente diabético. Ele está diabético. Ele não está diabético só pela glicemia, ele está diabético principalmente pela insulina. Então, esse paciente com certeza tem uma dificuldade de emagrecer. Ele com certeza janta à noite, ele come na refeição da noite os famosos carboidratos processados. O que é carboidrato processado, Kátia? É alguma coisa que a indústria fez. Então, o que pode ser isso? O que ele come à noite, principalmente? A insulina tem muito a ver com o nosso jantar. Ela, com certeza, esse paciente deve comer ou arroz. Ah, arroz é ruim? Arroz não é bom, gente. Arroz japonês é uma delícia. Eu não faço exatamente por isso, porque senão a gente come muito. O arroz vira açúcar em 2 segundos, glicose. O feijão não. O feijão tem proteína vegetal, ele tem minerais, ele tem riquezas que se somam. O nosso arroz não. Ah, mas e se for o arroz integral? Tá, menos ruim, mas ainda não é bom, gente. Então, comer arroz à noite não é legal. Nesse caso desse paciente, eu sei que o erro dele era o arroz. Era o famoso, né, o japonês chama de gohan, é o arroz da noite. O ideal para ele diminuir essa quantidade de insulina, que é o hormônio que mais faz engordar e que faz manter, ela está insuficiente em manter açúcar no sangue, seria comer então, amigos, um jantar com verduras ou legumes, com uma proteína vegetal, um atum, dê o seu like, um compartilhe, ovo, um omelete.